Boa noite, igreja. Então, gente, não sei se vocês sabem, mas bem no começo desse ano eu estava trabalhando no Carrefour. Tive que sair por problemas de mim em relação à empresa, né, que não estava dando muito certo. Estudando, fazendo outro curso técnico e procurando emprego, né? E sabe quando você sempre fica tentando fazer algo pelas suas mãos e é difícil daquilo virar, porque você está fazendo a força. Não estão te forçando a fazer, mas você não sabe mais o que fazer. Aí nessa, literalmente colocamos na mão de Deus. Me formei no técnico de alimentos e procurando emprego em tudo quanto é lugar. Sem oportunidade, né? Aí, quando eu chego a esse ponto de literalmente não saber o que fazer, eu olho para Deus e falo: Pai, que seja tão louco que a gente para analisar e não tenha outra explicação que não seja a sua vontade, que não seja o Senhor. E fizemos essa oração, eu e a Emily. Aí a amiga da irmã da Emily perguntou para a irmã da Emily se ela tinha alguém para indicar para um emprego. Aí ela indicou eu e a Emily. Aí, ó, vê mais ou menos se vocês entendem. A tia trabalha em um lugar e a tia conhece minha mãe. Aí ela pergunta para minha mãe e minha mãe pergunta para outra pessoa. Aí essa pessoa indica a gente. Deu para entender mais ou menos? Foi tipo isso. Aí fomos fazer a entrevista. Chegamos num lugar, gente, não tinha... Nossa, a gente se apaixonou de imediato. Era perfeito, era uma doceria que é um bistrô lá no Cambuí. E assim que a gente pisou no lugar, a gente já se deu bem com o cara que atendeu a gente, com todo o lugar. Fizemos a entrevista e vamos na fé, né? Não sabe como que vai ser. Aí, subimos, fizemos a entrevista, a moça gostou da gente e tal. E a entrevista foi numa terça-feira e ela deu até sexta-feira para retornar. Beleza, na hora que a gente saiu, eu olhei pra Emily e falei: eu acho que ela retorna até mais ou menos quinta-feira. A Emily olhou pra mim e falou: eu acho que ela fala com a gente ainda hoje. Beleza, Deus é específico. Chegamos, vamos pra casa e naquela, ansiedade, quando é que ela vai ligar. Aí fica mais tarde, ela liga pra Emily. Aí, ó, você passou, só entregar os documentos e tal, beleza, vitória, ficamos super felizes. E eu naquela, cara, não ligou ainda. E eu, vamos lá. Continuei orando, pedindo pra Deus abençoar. Quinta-feira, 1h da tarde, fui lavar a louça, me ligaram: ó, tem como você vir aqui em Hortolândia fazer uma entrevista? Já é essa. Foi na quinta que te chamaram? Isso. Vai, então já vai direto. Aí, beleza, posso ir sim. 5h da tarde, beleza, vamos lá. E eu naquela, ela tem que ligar, cara. Fui, cheguei mais cedo. Na porta, literalmente, na porta do lugar que era pra fazer a entrevista, a mulher me ligou falando que eu tinha passado. E eu não consigo explicar a sensação que é trabalhar com uma coisa que você gosta muito. Porque é sobrenatural. A gente sente como se a gente não estivesse trabalhando. E isso, e foi, sabe, não tem explicação, a gente não consegue falar, não, foi por conta, não dá. Deus é maravilhoso e Ele tem tocado na nossa vida de uma forma que a gente não consegue explicar. E eu dou graças a Ele por isso. Amém. Ele está trabalhando num bistrô que é o bistrô, ele e a Emily. Mas se eu deixo ele falar, ele começa o testemunho dizendo o seguinte: eu estava na rua, eu vi uma joaninha passar, depois a joaninha passou um passarinho, e eu acho que era um pardal, não sei se era um tico-tico ou um pardal. Se deixa ele contar, ele vai assim, de tão alegre que ele está. Ana, pode vir. Boa noite, igreja. Vocês estão percebendo que eu não estou com Bíblia, eu não estou com caderninho nem nada, né? A minha palavra de dízimo hoje, na verdade, ela é um testemunho.
E não tem como eu dar um testemunho sem o meu marido do meu lado. Ele não sabia disso. Marcos, você sobe aqui um pouquinho, por favor. Pode colocar para mim, meu amor. Isso aqui é só o texto que vai estar lá em cima, tá, gente? Hoje eu vou falar sobre dízimo, né? Eu quis falar exatamente sobre dízimo, não falar de oferta, porque o que eu vou contar é exatamente sobre dízimo. Eu quero agradecer aos nossos pastores pela honra de dar nas minhas mãos e no do Marcos e a responsabilidade de liderar uma célula online, que para começo foi algo assim novo, né? Mas, antes de eu contar, vamos lá ver na Bíblia, gente. Visão de dízimo. O dízimo tem tudo a ver com obediência, fé e prosperidade. Lá em 1 João 5,3 fala assim: porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E o que nascido de novo, não, o que nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, em Hebreus 11:1, que eu acho um versículo muito 10. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o outro é prosperidade, está em Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Quando eu e o Marcos começamos a célula, a nossa célula tinha 3 pessoas, agora tem 5. Ah, mas é pouca pessoa, né? Não, gente, é tão sobrenatural que parece que a sala está cheia. A única pessoa que diz... eu pedi para eles se eu podia dar o nome, tá, pastora? Senão eu não ia dar o nome, mas todo mundo sabe quem é, né? A única pessoa da nossa célula que dizimava era a Socorro, que é crente já, né, numa cara, e ela é fiel, glória a Deus. E os nossos outros membros, eles eram novos convertidos, então não tinha uma visão ainda de ofertas e dízimos, né? E aí a gente começou a dar a palavra de dízimo para eles, tudo. Aí depois entrou o Wesley junto na célula. Bem, enfim, gente, para eu não ter erro, deixa eu colocar aqui só os nomes. A Socorro, ela vê Deus, o mover de Deus todos os dias na casa dela, e eu creio que Deus tem muito mais. O Lucas, ele não dizimava, aí ele começou a dizimar há pouco tempo, e Deus fez assim um sobrenatural na vida dele. Ele não estava procurando emprego, o emprego foi lá, bateu na porta da casa dele, e ele está trabalhando depois que ele começou a dizimar. Por quê? Ele tomava conta das crianças com a irmã dele, que ela toma conta de criança, e ele ajudava ela. Então ela dava um dinheirinho para ele e vinha, mesmo sendo um pouquinho, ele vinha e dizimava, era fiel nos dízimos e está sendo ainda. A Emily e o Wesley, vocês já escutaram. O Wesley dizimava quando trabalhava no Carrefour, mas a Emily também não tinha essa visão. Ela começou a dizimar e Deus fez essa virada na vida deles. Ela trabalhava no Paulistão, ganhava, gente, não vou falar quanto, mas um salário que eu fiquei em choque quando eu vi. E para a glória de Deus, porque eles dizimaram, hoje eles estão recebendo quase 3 vezes o que ela recebia lá. Glória a Deus. O Wesley, vocês viram a história. E uma outra história que também é sobrenatural é da Anaísa. A Anaísa, gente, ela morava lá em Montemor. Aí ela conheceu o Marcos e me conheceu através do Carrefour, que o Marcos trabalhava lá. E aí ela começou a frequentar a igreja, mas o sonho dela era vir todos os domingos para a igreja. E a distância, às vezes a gente ia buscar ela lá, às vezes não dava. Então, nas férias dela, ela veio quase todos os domingos, né? Acho que veio em todos, né? E aí, o que Deus fez? Sabe quando a gente pega um caderno assim e começa a escrever a nossa própria história? Deus pegou e fez assim para ela: peraí, você vai dizimar? Eu vou contar outra história. A Anaísa, em uma semana, veio morar aqui em Sumaré, perto lá da nossa casa. Em uma semana, ela resolveu tudo. Ela estava com uma pessoa que estava tomando conta do filho dela, que estava dando um monte de problema. Hoje, a filha da Socorro que toma conta e é um amor, e ele adora ela. Hoje está a Anaísa, o marido e o filho aqui na igreja, para a glória de Deus. Gente, dizimar. Às vezes as pessoas pensam assim:
O que é dizimar? É dar dinheiro para a igreja? Não, gente. Dizimar é o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Vocês têm noção disso? Eu e Marcos temos testemunho. A Camila teve um ano que ela sonhou que se eu e o Marcos não dizimasse, o Hélito não ia aceitar Jesus. Aí ela conversou com a gente tomou vergonha na cara e começamos a dizimar, acho que menos de um mês depois, né? O Hélito aceitou Jesus assim, ó, do nada. Gente, é a minha família que eu pedia tanto para Deus. Eu não aceitava. Deus, eu não aceito eu ir para o céu e meus filhos não forem. Eu não aceito. E Deus moveu. Então, gente, não perca a oportunidade de... Não é você pagar o dízimo, é você devolver para Deus o que é dele. Você ganha 1.000, você só vai dizimar 10% disso. Então, sejam fiéis, porque Deus faz. É milagre você desejar uma coisa que nem o Wesley e a Emily, que era o sonho deles, e eles estarem, na verdade, num lugar lindo de trabalhar, que eles estão brincando, eles estão se divertindo. Amém? Você quer falar? Amém. É que a palavra de oferta era minha. Bom, não vou falar da palavra de oferta porque a Ana que é a responsável hoje. Mas falando da nossa célula, né, que nós já tivemos uma célula, né, que ficamos meio frustrados no começo porque acabou não dando certo, ficou uma pessoa só e acabamos desistindo. Mas essa nova célula, como é que eu vou falar? Falar de Deus na célula, dar o ensinamento para eles, é diversão. A gente ri muito, a gente se dá muito bem na célula. É a célula dos cabeludos, só eu que sou o careca da célula aí. Mas assim, eu me divirto muito com a célula e eu dou graças a Deus por estar orientando essas pessoas, entre aspas, né? Ensinando para eles o pouco que eu sei da palavra, e está sendo muito bom. Vamos lá. Diferente. Eu aprendo cada vez mais com eles. Eu estou lá para ensinar, mas eu estou aprendendo com eles. É diferente. E graças a Deus está tendo realizações, né? Deus está movendo, está trabalhando na nossa célula. E o resultado está aí. Está todo mundo bem, graças a Deus. Está todo mundo aqui hoje. Na nossa célula vieram todos, né? Vieram todos, né? E eu agradeço pela presença de vocês aqui. Não só da nossa célula, mas de vocês todos, tá bom? Obrigado. Eu tenho a Anaísa está aqui também. Gente, eu tenho uma... profecia ou algo assim. Lucas, essa noite passada Deus falou comigo que esse trabalho que você está foi um presente, mas Ele tem algo para você que você não tem nem ideia. Algo muito melhor, algo sobrenatural. Então, se divirta nesse, mas você vai se divertir mais no que vai vir. Amém?